Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui professora Adriana Paiva, professora de arte do Colégio Curso Aplicação, e hoje nós vamos ver mais um capítulo muito maneiro do nosso livro 2, falando da nossa arte popular brasileira. Sim, porque no capítulo 1, né, na unidade 1, nós falamos sobre xilogravura e literatura de cordel. Nós vimos que essas duas práticas foram trazidas, né, pelos portugueses aqui para o nosso país e nós transformamos tanto a literatura de cordel quanto a xilogravura numa coisa muito nossa. Vamos ver mais uma dessas maravilhosas facetas da nossa cultura popular brasileira? Então, o que vocês estão vendo nessa imagem? Hein? Por que será que ela está com essa saia toda colorida? Olha o tamanho dessa saia, gente. Olha quanta roda tem essa saia. Será quantos metros de pano foram gastos para fazer uma saia como essa, hein? Bom, será que tipo de dança que ela está fazendo com essa saia rodada e linda jogada de um lado para o outro, hein? Vocês já ouviram falar em danças típicas? Ah, sim, festa junina, beleza, é uma dança típica, show de bola. Além da festa junina, você já ouviu falar em algumas outras? Ou só ficou na festa junina? Se você só ficou na festa junina, hoje a gente vai conhecer mais duas, tá certo? Vocês já ouviram falar em carimbó? Que é exatamente essa dança que ela está fazendo? Vamos aprender um pouquinho sobre carimbó? Então, carimbó, ele vem da junção de duas palavras indígenas, tá? Que é o curimbó. Curi significa pau, imbó, oco. Então, o carimbó, ele é o pau oco que produz um som. E é esse som produzido, né, por esse curimbó que vai ser dançado pelos bailarinos. Tá? No nosso livro diz assim: o carimbó é um gênero musical originado dos povos indígenas da região Amazonas. Tá? Curimbó, a gente já explicou, né, que é uma palavra de origem tupi. Enfim, pau oco que produz o som, e o curimbó é o tambor, esse pau oco que produz o som, de um ritmo que marca algumas das danças indígenas. E o curimbó, esse nosso carimbó, que foi transformado em carimbó, ele é uma dança que tem a mistura das três culturas. Cultura indígena, pelo nome, pelo instrumento, né? Pela região ali onde ela acontece. Os portugueses trouxeram a questão, né, das rodas, das palmas, do estalar dos dedos, e os negros que foram escravizados aqui no nosso país trouxeram o São Benedito para a dança, tá certo? Porque era um ritmo oferecido, dançado para São Benedito, tá? Uma coisa interessante na dança do carimbó, que ela acontece da seguinte forma: você tem, né, a fila das damas, a fila dos cavalheiros, eles vão chegando, né? Cada um vai escolhendo ali o seu par, vai formando a roda, e depois dessa roda formada, um casal vai para o centro da roda dançar. E não sei se vocês repararam aqui nessa imagem, não sei se dá para ver, mas ela está com um lenço na mão. Num determinado momento da dança, ela joga o lenço no chão e o cara, ele tem que pegar esse lenço, igual essa imagem aqui que a gente está vendo, tá? Ele tem que pegar esse lenço com a boca, tá? Que eles chamam de dança do peru, né? Por quê? Porque ele fica igual um peru tonto tentando pegar esse lenço com a boca. E ele tem que dar o jeito dele. Se ele consegue pegar, é aplaudido, venceu, não sei o que e tal. Se não consegue pegar, ele recebe uma vaia, esse casal sai da roda e outro passa a fazer brincadeira, certo? Então, veja bem, você mistura dança, você mistura coordenação, né? Você mistura ali, faz uma certa ginástica e você aprende sobre a cultura do nosso país. Olha só que legal. Vocês estão reparando bem
nesse curimbó, está escrito assim, carimbó, patrimônio cultural brasileiro. Guarda bem, hein? Patrimônio, daqui a pouco a gente volta nessa palavra, hein? Vamos lá. Segunda dança, a dança do coco. Muitas das nossas danças típicas, elas surgiram a partir dos movimentos que os trabalhadores faziam. Então, por exemplo, você tem a festa da uva. Tem um determinado momento em que as pessoas, né, pisam na uva para poder transformar, né, começar o processo de transformar essa uva em vinho. E o que eles fizeram? Eles começaram a ritmar essa pisada de uva. A dança do café. Você tem que peneirar o café, né? Você vai lá, colhe o café, então você faz esse movimento de colher e na dança você tem esse movimento na dança do café, certo? Você colocou esses grãos na peneira, você precisa peneirar. Como é que é o processo de peneirar? Você vai peneirando, jogando para cima, né? Então, o que for pesado, que é o grão de café, fica na peneira e aquilo que for leve, palha, pedacinhos, né, de folhas e tal, vai saindo à medida que você peneira. Então, na dança do café, você tem esse ato do peneirar. Na dança do coco, a gente também vai ver esse processo, né? Por quê? Na dança do coco vai ser os movimentos que eles fazem para poder quebrar o coco com a pedra, certo? O coco é uma dança popular brasileira de origem afro-indígena, enquanto o carimbó, ela vai surgindo ali né, a base dela são os componentes indígenas e com o tempo vai chegando, né, os componentes da cultura europeia, estalar de dedos, bater de mão, fazer a roda, e da cultura africana, né, mais tambores, uma coisa mais, né, um ritmo mais dançante, mais caliente e a devoção a São Benedito. Na dança do coco a gente tem de origem afro-indígena. A partir desses gestos, né, embalados por palmas, por movimentos alegres, com giros e batidas de pé, pena que vocês não estão me vendo aqui batendo pé, mas dá para perceber, né? Você vai fazendo a dança do coco, que também é dançada em pares, como vocês estão vendo. E olha só que interessante, dá uma olhada para a roupa dos dançarinos. Então veja bem, o tecido da saia da menina é o tecido da blusa do menino. O tecido da calça do menino é o tecido da saia do menino. Repara também que você tem uma saia, né? Essa saia ela não é tão rodada quanto a do carimbó, mas ela também tem uma roda, certo? Na dança do coco, enquanto a maioria dos integrantes formam a roda, alguns pares, né, vão para o centro da roda e sempre dançando. Não é assim que vai para o centro da roda não, tá, gente? Vai para o centro da roda dançando, certo? E vão fazendo, né, os movimentos de quebrar o coco com as pedras. A dança do coco ela é muito comum em regiões do Nordeste, como a Paraíba, Maranhão, Pernambuco e Alagoas. Nessa imagem, eu peguei duas cenas diferentes. Essas danças, elas surgem entre o povo, entre os populares. Mas é o tipo de dança que você também leva para os palcos, em festivais de folclore, em apresentações. E nessa imagem aqui, nós estamos vendo um momento da dança do coco onde eles, de tamanco, vão marcando em cima dessa plataforma aqui, olha, tá vendo? Então, em cima dessa plataforma, eles vão marcando o ritmo do coco, certo? Bom, tem alguns instrumentos que não podem faltar tanto na dança do carimbó quanto na dança do coco. Tá? Então não pode faltar os dois tambores, né, os curimbós, reco-reco, afoxé, flauta, banjo, pandeiro e ganzá. A coreografia normalmente, né, começa com os homens que convidam suas parceiras para dançar batendo palma. Lembra que eu falei que entra em roda? Que depois eles formam os pares? Então os homens é que tomam a iniciativa de formar os pares. Já na dança do coco, os instrumentos mais utilizados são de percussão, como ganzá,
bombos, zabumbas, caracaxás, que é um tipo de chocalho, pandeiros e cuícas. Para formar uma roda de coco, no entanto, não é necessário todos os instrumentos, mais os chocalhos e alguns de percussão, bastando às vezes as palmas ritmadas entre os seus participantes também, certo? Porque a palma você já tem o ritmo. Aqui, galerinha, eu coloquei alguns instrumentos para vocês conhecerem, tá? Por exemplo, o afoxé, esse tipo de chocalho aqui, o banjo, que é um instrumento de corda, o ganzá, que é esse outro tipo de chocalho. Olha só como o asbé, ele é bem parecido com o afoxé, mas vocês reparem bem, né, que essa cabaça, né, que essa coisa redondinha do afoxé, ela é menor do que do asbé. Então o som vai sair diferente. Por quê? Porque essa rede de contas que você coloca em volta do afoxé, ela vai ser menor do que essa que você coloca em volta do abjé. Certo? Aqui você tem o berimbau, você tem o reco-reco, né? Que observa bem, que é esse instrumento que lembra um cano, mas ele é cheio de desenhozinhos, né? Ele é cheio de ondulações. E quando você vai passando essa vareta, vai fazendo esse som, reco-reco, 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 certo? E você tem o atabaque também, beleza? Então vamos lá. Lembra que eu pedi para vocês guardarem a palavra patrimônio? Então, patrimônio é tudo aquilo que pertence ou a gente ou ao povo, né? Então eu tenho assim o meu celular é meu patrimônio, pertence a mim. O Cristo Redentor, ele é um patrimônio que pertence, né, não só aos cariocas, mas ao mundo inteiro, porque ele agora é uma das 7 novas maravilhas da natureza, certo? E essas nossas danças, e a xilogravura, e a literatura de cordel que a gente viu, também faz parte do nosso patrimônio, certo? A xilogravura, ela vai fazer parte do patrimônio cultural material, é um objeto, né? O meu livrinho ali, o meu desenho ali, a xilogravura, aquela impressão que eu fiz na madeira, tá ali, eu pego. Meu livrinho de cordel, eu pego, eu folheio. E as danças entrariam como que tipo de patrimônio? Patrimônio imaterial. Por quê? Porque é uma prática, é um tipo de fazer, né? Você vai dançar daquele jeito. Eu não pego a dança do carimbó, eu não pego a dança do coco. Eu posso pegar os instrumentos que eu vou dançar do carimbó, eu posso pegar as roupas que eu vou usar para dançar do carimbó. Eu posso tocar nos bailarinos, né, que estão dançando, né, os dançarinos de carimbó, mas a dança em si eu não tenho como pegar. Por isso que ela é imaterial, certo? A gente vai chamar de patrimônio cultural toda a produção, formas de criar, de fazer, de viver de um povo e que para ser folclore, né, para ser considerado patrimônio cultural, precisa ter elementos em comum, tá? Ter relação com a identidade, com a memória, com a história e a ação de grupos do passado. Assim como a gente viu na literatura de cordel, assim como a gente viu na xilogravura, os portugueses trouxeram para o nosso país e, né, os primeiros brasileiros que tiveram contato com esse tipo de fazer, foram produzindo, foram transformando isso do seu jeitinho brasileiro, do nosso jeitinho brasileiro, e com isso foi transformando na nossa cultura. Nós vimos aqui nas duas danças, certo? Já tinha uma estrutura, né? No caso do carimbó, você já tinha ali os instrumentos do curimbó, você já tinha uma certa marcação indígena e foram acrescentando novos elementos que transformaram o curimbó no carimbó. Na dança do coco, você pega uma atividade econômica, né? O jeito de pegar o coco, de quebrar o coco e você transforma isso numa dança, tá?
A representação, precisa para ser patrimônio, representar a totalidade da população, incluindo a pluralidade da produção cultural negra, indígena também. Não basta só vir da Europa, né? Não basta apenas vir da população que nos colonizou. Precisa se vir também dos que foram colonizados aqui juntos com a gente, porque participaram também, né, desse processo da formação da nossa cultura popular brasileira, que são os africanos e os indígenas. Precisa ser tombado pelo IPHAN. O que vai ser o IPHAN? IPHAN vai ser um órgão do governo que vai proteger, através de leis estaduais, municipais, né, o nosso patrimônio. Então, o que significa essa palavra IPHAN? Instituto, escrito com 1000 N ali, gente, desculpa, tá? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No mundo, né, o mundo também tem o seu IPHAN, só que ele não se chama IPHAN, IPHAN é só nosso, 100% brasileiro, tá? O órgão que cuida do patrimônio mundial é a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, certo? Trabalhinho para vocês fazerem. Páginas 30, 31, 35, 41 e 42. Qualquer dúvida que vocês tiverem na execução do trabalho, certo? Pode me mandar lá no chat do Teams, a gente vai bater um papo. Se preferir, pode mandar pelo Clesep também, para vocês não perderem nada do nosso trabalho e aprenderem sobre a nossa história, a nossa cultura popular brasileira. Tá bom, pessoal? Ó, beijão e até!